Olá, boa noite a todas, todes. É com muito prazer que a gente começa a dar início, né, a esse evento, dentro de vários outros eventos que estão acontecendo ao longo dessa semana, né, a Semana de Museus, Semana Internacional de Museus, 20ª Semana Internacional de Museus, né, que, enfim, né, que mobiliza bastante a comunidade museológica, a comunidade voltada para a educação em museus, para a educação em geral, sempre apresentando aspectos, temas, né, discussões bastante interessantes sobre o universo dos museus, da educação em museus, e, enfim, né, uma série de outros temas que são bem interessantes e relevantes. Eu sou a Marta Marandino, sou vice-coordenadora do Museu da Educação e do Brinquedo. A coordenadora é a professora desculpa, Ermelinda Pataca. E eu vou coordenar, mediar a nossa mesa de hoje, que tem como tema a gamificação e educação, né? Esse tema ele foi escolhido, eleito, né, a partir de alguns aspectos, vários, talvez seja muito, mas alguns aspectos, né, relevantes para nós que trabalhamos nos museus, né, no Museu da Educação e do Brinquedo, né? E foi um tema, vamos dizer assim, selecionado a partir de conversas entre eu e as bolsistas de um programa da Universidade de São Paulo, que é o programa PUB, de bolsas para alunos de graduação, né? E as educadoras que fazem parte do educativo, do projeto educativo do museu, conversamos sobre esse evento e chegamos à conclusão que esse tema seria um tema interessante, diante do acervo que o museu tem, que ele é repleto de mais de 1.200 itens de brinquedos e objetos educativos, né? Entre eles jogos. O museu tem muitos jogos, né? E até para classificar esses jogos uma tarefa difícil, porque nem sempre é claro o que é um jogo, né? Tem toda uma discussão do que é um jogo, né? Como é que a gente define e cria critérios para dizer se um determinado objeto é realmente um brinquedo, é um jogo, é um material educativo. Nem sempre é muito simples distinguir essas coisas, né? Além disso, né, a experiência das bolsistas e da gente, como professor, leva muitas vezes a usar esses materiais, e não só materiais físicos, né, jogos que são físicos, mas também virtuais, em ações educativas, né? E isso aumentou muito na pandemia, né, de uma maneira muito intensa, muito forte, né, com certeza. Então foram, vamos dizer, por essas razões, né, que a gente achou que esse tema era um tema quente, um tema interessante para ser trazido, e que faz, então, a conexão com o nosso acervo, né, de brinquedos, jogos educativos, faz conexão, né, também com a história do próprio museu, né? E é um tema também que faz parte das ações educativas que o MEB desenvolve. Bom, para essa mesa, a gente convidou duas pessoas, dois especialistas, vamos dizer assim, né, que trabalham com esse tema da gamificação, né? O primeiro deles é o Tiago Bodet. Quer se apresentar aí, Tiago? Quer falar um oi para todo mundo? Porque aqui é quando você fala que você aparece. Tá bom. Olá, pessoal, tudo bem? É um imenso privilégio estar com todas vocês e com todos vocês. Fico muito feliz pelo convite, Marta. Gostaria de agradecer você e todo o grupo. Eu sou o Tiago, sou professor agora de Ciências, sou graduado em Ciências Biológicas, fiz um mestrado tentando entender um pouco os jogos na educação, trabalhei basicamente com epistemologia dos jogos e princípios de design didático, e agora no doutorado eu trabalho com tecnologia de alta imersão para o empoderamento sociocientífico de comunidades vulneráveis. Então, vou tentar aí ajudar um pouco nessa conversa nossa de hoje. Muito obrigado, Tiago. Acho que melhor do que ninguém é a pessoa mesmo se apresentar, né? Porque aí ela pode dizer o que interessa realmente, né? Então, acho que você já passou aí as informações que são mais interessantes e já explicou por que você foi convidado para essa mesa, né?
porque eu acho que você vai contribuir muito com muitas das questões que a gente mesmo se coloca no nosso grupo. Vou tentar, né? Claro. E a outra pessoa que foi convidada é a Thaisa Bassalo. Thaisa, também vou pedir para você se apresentar e falar, porque eu acho que funcionou com o Thiago, vai funcionar com você também. Tá certo. Bom, primeiramente, obrigada pelo convite. Como a Marta já adiantou, meu nome é Thaisa Bassalo, eu sou astrônoma, pesquisadora bolsista do MAST, Museu de Astronomia e Ciências Afins, e lá, dentre outras coisas, eu trabalho com uma pesquisa sobre gamificação e como utilizar isso em atividades com crianças. E daí, a partir daí, a gente fundou o Jogando com a Ciência, que é o que a gente vai abordar um pouquinho mais à frente na minha fala. É basicamente isso. Obrigada, Thaisa. Thaisa é astrônoma, né? E é educadora, isso você falou, né? Que é educadora também no MAST, né? Quero também dizer que o MAST ocupa um lugar especial no meu coração, né? Eu comecei trabalhando na área de educação em museus no MAST, no Museu de Astronomia lá no Rio de Janeiro. O orientador da Thaisa é o Douglas Falcão, né, que é um grande colega, amigo, e que trabalhamos muito juntos num outro programa que tinha na época, deve ter ainda, o Brincando com a Ciência. Estou achando que o Jogando com a Ciência tem origem aí no Brincando com a Ciência, mas já é uma hipótese aqui, vamos ver se isso se confirma, né? Então, agradecer bastante, Thaisa, a sua participação. Então, eu só vou falar como é que vai ser a dinâmica aqui da mesa. O Thiago vai ter um tempo de fala, 20 minutos, depois a gente passa a palavra para a Thaisa. Depois aliás, eu quero apresentar, né? Esqueci, deixa eu apresentar aqui para vocês a Raquel, que também faz parte da mesa. A Raquel da Silva Pereira, ela é pedagoga, ou está fazendo pedagogia na Faculdade de Educação, então é aluna do curso de pedagogia da Faculdade de Educação e é bolsista no Museu da Educação e do Brinquedo. Então, se apresenta aí, Raquel. Boa noite. Vocês me escutam bem? Coloquei um fone. Bom, eu sou a Raquel, graduanda de pedagogia, como a Marta falou. E sobre o tema, né, eu costumo falar para a Marta que eu sou uma curiosa, né, no tema. Então, tenho algumas experiências, mas, assim, na curiosidade, no envolvimento com a gamificação. E a mesa, para mim, significa também esse momento de aprender, né, também, com o Thiago e com a Thaisa. E é isso. Maravilha. Então, o papel aí da Raquel e meu vai ser muito mais provocar, discutir, perguntar e trazer também um pouco da experiência da Raquel aí como professora também, principalmente professora do ensino fundamental 1, né, com essa questão do tema dos jogos, games e educação. Então, eu passo a palavra agora para o Thiago. Fica à vontade aí, Thiago, de fazer a tua apresentação e, mais uma vez, agradeço aí pelo você ter aceitado o convite. Obrigado, eu que agradeço. Vou tentar contribuir para a nossa conversa aqui. Eu queria só compartilhar uma apresentação que eu fiz com alguns elementos mais conceituais, né? Para tentar ajudar um pouco nessa discussão. Posso compartilhar aqui, Marta? Fica à vontade. Opa, eu fui compartilhar, acabei desligando minha câmera, desculpa. Opa. Agora sim. Conseguem ver minha tela? Conseguem? Alguém pode me responder? Sim. Tá bom. Dá para ver. Perfeito. Desculpa, eu tirei meu som. Tá tudo certo. Tá, vou começar aqui então. Tá bom, obrigado. Bom, pessoal, como já falei, então, eu só vou marcar o tempo aqui para mim não ficar muito perdido e não extrapolar muito. Só um minutinho, só para mim ligar o cronômetro aqui. Perfeito. Bom, nós vamos falar um pouco aqui sobre jogos, então eu fico muito feliz pelo convite, como já disse. Você que está aqui assistindo a gente, né? Alguma vez você certamente já se deparou com alguém jogando algum jogo, você alguma vez também já deve ter jogado ou tido alguma experiência com o jogo. Mesmo com essas experiências, a gente sempre tem uma dificuldade muito grande de definir o que é jogo. Jogo é um termo polissêmico e ele pode indicar muitas coisas. Ao longo da história dos jogos, muitos autores tentaram, de alguma forma, definir esse conceito. E aí o que eu vou tentar fazer aqui nessa conversa nossa é trazer um pouco sobre quais são as principais
definições, referências sobre jogos, para que a gente possa discutir sobre a temática. Então, eu fiquei mais nesse papel de trazer alguns elementos aí mais conceituais. Bom, a primeira coisa, então, é tentar trazer algumas definições de jogos. Analisando a comunidade científica como um todo, tem 3 vertentes que me parecem, ao longo do tempo, fazer um certo sentido nessas definições. Uma delas é uma definição do Huizinga, que ele traz a ideia de que o jogo ele pode ser compreendido como um elemento formador de cultura. Então, nessa concepção, se nós olharmos a nossa sociedade, as relações que se estabelecem, o sistema jurídico, as relações de poder, todas essas inter-relações sociais e estruturais, elas podem ser concebidas como um tipo de jogo, como uma definição de jogo. Isso pode ser, para alguns autores, encarado como um jogo, né? Além dessa atividade, onde nós temos as relações arquetípicas da sociedade, nós também podemos pensar no jogo numa outra perspectiva, que é o jogo como estrutura. O jogo como estrutura, ele está muito mais ligado ao sistema de regras, que ele existe independente do jogador e independente do objeto físico que está ali. Então, é um sistema de regras conceitual, né? E em cima desse sistema, esse jogo existe. Então, por exemplo, se você pega um jogo de dama, um jogo de xadrez, o sistema em si que cria esse jogo, ele já tem uma estrutura ali que independe de quem está jogando, etc. Há uma natureza ali. Então, essa é uma segunda definição de jogos, né? Essa é muito mais relacionada ao Bruguet. Ele coloca muito como um sistema de regras. Além dessas 2 definições, então, o jogo como um elemento formador de cultura e o jogo como um sistema de regras, nós também temos alguns autores que trazem a ideia de que o jogo também pode ser concebido como um objeto material. Então, o objeto ali, isso é mais intuitivo, né? Os tabuleiros, as cartas, os elementos físicos ali compõem o jogo. Ao longo do tempo, alguns autores tentam ali entender a relação desse jogo na sociedade, né? desses conceitos na sociedade. Por exemplo, por algum tempo, o Calois, por exemplo, é um autor muito famoso, ele dizia que o jogo tinha que necessariamente, ou ele era necessariamente uma atividade improdutiva, né? Que não havia nenhum tipo de manifestação ali produtiva nesse sentido. Bom, ao longo do tempo, algumas pessoas começaram a se questionar sobre isso, e hoje nós temos aí um grupo grande de cientistas que, na verdade, acredita que há uma grande produtividade nos jogos, ainda que ela não seja intencional. Eu, particularmente, parto muito desse pressuposto, né? Vocês já devem, principalmente os que forem professores aí, já devem ter visto alguns alunos. Eu, quando era aluno, tive essa impressão. Tinham eu vi alguns amigos na sala que não conseguiam fazer, às vezes, algumas equações básicas. Não estou falando de uma coisa aprofundada, né? Coisas relativamente simples ali, mas que dentro de um jogo, por exemplo, de computador, conseguiam controlar lá 12, 13 botões, mexiam no mouse, conversavam com as pessoas ali, às vezes conversavam com as pessoas na plataforma virtual, né? Às vezes brigavam com a mãe, com o pai para poder jogar ao mesmo tempo. Então, assim, a quantidade de habilidades e competências que nós podemos produzir através do jogo parece ser um número grande. Então, essa ideia de improdutividade parece não fazer muito mais sentido, sabe? E aí eu vou trazer talvez uma contradição ou uma problemática que eu gostaria muito de pôr na mesa, que é a questão dos jogos na aprendizagem, né? Eu vejo que hoje, a impressão que eu tenho, não só eu, né? Nós temos, assim, os jogos como uma coisa lúdica, e aí, o jogo é lúdico, então o jogo vai fazer com que todo mundo aprenda, com que todo mundo consiga fazer as coisas. Então, se a gente tem um determinado conteúdo para trabalhar, vamos colocar o jogo lá porque vai dar certo. E aí a gente pode cair em algumas concepções ingênuas, né? Eu já vi cenas, por exemplo, que não é raro, de numa escola ter um determinado conteúdo, e aí o professor, em vez de fazer a atividade pedagógica numa outra perspectiva, usa o jogo. E aí os alunos muitas vezes ficam felizes porque é um jogo que é diferente do que se tinha antes, o professor fica feliz porque vê eles contentes, a escola fica feliz porque tem uma atividade ali interessante, mas no final a base de aprendizagem ela se perde. Muitas vezes a gente não sabe se teve realmente uma aprendizagem ou uma aprendizagem significativa no sentido pedagógico. Fica quase como um entretenimento. Então essa foi, durante muito tempo, e ainda é uma preocupação que eu tenho. Por isso que no mestrado eu tentei estudar isso, né? Como é que nós poderíamos fazer
para que as pessoas conseguissem, de alguma forma, compreender e tentar usar o jogo como um objeto que contribuísse com a aprendizagem, né? Não só um entretenimento, né? E além dessa questão de virar só um entretenimento, eu vejo também que nós temos ali dois mundos, né? Um universo é o universo do jogo educativo. Em muitas situações, esse jogo dito educativo, que para muitas pessoas não existe jogo educativo e não educativo, os jogos de alguma forma sempre ensinam alguma coisa, algumas das coisas estão relacionadas a habilidades educativas e outras não, mas pensando nessa distinção entre educativos e jogos comerciais, os jogos educativos muitas vezes são aqueles jogos onde não há uma imersão muito grande, os alunos não têm muita atratividade por esse jogo educativo, mas ele tenta trabalhar de alguma forma os elementos conceituais. Geralmente nós temos lá o dominó pedagógico, a forca online e mecânicas que são relativamente simples e que tentam, de alguma forma, trabalhar esses aspectos educativos. Então, muitos alunos, eu tenho alguns artigos que dizem isso, né? Que alguns alunos, quando veem a ideia de jogo educativo, já falam, puxa, isso aqui não vai ser muito legal, né? Por outro lado, se a gente olha os jogos que são comerciais, a gente tem um outro problema, porque os jogos comerciais, muitas vezes, eles são feitos para ser atrativos, porque há uma relação, né, claro, comercial e tudo mais. Então, muitas vezes os alunos gostam muito de jogar esses jogos, mas, ao mesmo tempo, apesar de gostar de jogar os jogos, os conteúdos educativos ali não são muito o foco do trabalho. Então, nós temos dois mundos, né? Um espaço que é muito entediante, às vezes, e que tenta trabalhar conteúdos ali científicos ou educativos, e um outro universo onde os jogos são, assim, objetos de desejo de muitos alunos, né? Muitas crianças, e, ao mesmo tempo, não tem essa prática, não tem esses elementos educativos. Então, no meu mestrado, por exemplo, eu tentei entender como que a gente poderia analisar quais que são esses principais elementos que estão aí. E eu tentei propor, né, uma proposta, só claro, uma tríade de elementos que eu acho que são fundamentais para nós tentarmos entender a aprendizagem dos jogos. E aí a aprendizagem não é só para quem vai, um professor que vai usar o jogo, por exemplo, né? Isso aqui eu acho que faria sentido para um professor que quer trabalhar jogos em sala, faria sentido para um estúdio de design, por exemplo, que quer planejar, ou que quer fazer um jogo, né, para vender, que tenha um caráter educativo, e também para uma área que muitas vezes as pessoas não colocam como uma área de pesquisa, que é a pesquisa em educação e a pesquisa em jogos, né? A natureza do jogo pode ser uma área de pesquisa também, assim como eu pesquisei, muitas outras pessoas também pesquisam. Então, essa tríade, eu coloquei 3 pontos que eu acho que são fundamentais. Um ponto é o referencial educativo, né? No referencial educativo, nós temos ali os elementos teóricos, pedagógicos, que nós vamos trabalhar dentro de um jogo, seja ele qual for e seja independente da finalidade. Outro ponto é o aspecto imersivo, né? O quanto que o jogo consegue atrair uma pessoa, né, ou um grupo de jogadores, e quais são os elementos que nós encontramos ali que nós podemos tentar rearranjar ou considerar na hora de fazer uma prática imersiva. E o outro ponto é o que nós chamamos aqui de mecânica lúdica, que são os elementos estruturais que estão dentro desse processo, né? As peças, a dinâmica e etc., né? Eu tendo a entender que, pensando na ideia de gamificação hoje, a gamificação seria quando nós pegamos esses aspectos todos, que são da natureza dos jogos, e nós tentamos colocar em práticas que não são de jogos, geralmente. Então, eu vou entrar um pouco mais de detalhes lá na frente. Antes disso, eu queria falar um pouco sobre cada uma desses 3 pilares. O referencial educativo, ele é algo que, geralmente, a gente pode pensar antes de começar a usar os jogos. Pode ser durante o processo, pode ser depois também, mas ele tem um pensamento antes. É muito importante, se a gente for projetar um jogo, se a gente for usar um jogo, pensar em quais são as habilidades e competências que a gente quer trabalhar. E também, por exemplo, quais são os conteúdos, né? Há conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. Geralmente, pensando na avaliação, quando nós vamos avaliar, às vezes a gente deixa de lado essa parte, sabe? Muita gente faz o jogo lá, faz a atividade e não avalia nada, já tá tudo certo, o aluno gostou, tá bom. E, por exemplo, a taxonomia do Bloom pode nos ajudar nisso, né? Para quem conhece, né, ela tem os degraus lá, tem vários artigos na internet que falam sobre a taxonomia do Bloom, é um exemplo, poderia ser usado qualquer outro, mas o Bloom faz uma escala, né, de avaliação que é muito interessante, ele coloca degraus mais baixos, que são relacionados, por exemplo, à memorização de conceitos,
que geralmente são os jogos educativos, que os jogos educativos contemplam, e aí nós temos etapas mais, que ele considera mais elevadas, entre aspas, claro que é muito subjetivo, mas essas estariam mais relacionadas à criatividade, à avaliação, à análise, né? Então, isso dentro de uma prática é importante que se tenha como base. Outra coisa que nós podemos ter, principalmente para quem vai produzir jogos ou estudar jogos, né, mais para professores também, são os referenciais teóricos. Nós poderíamos pensar numa perspectiva, por exemplo, do Vygotsky, né, socioconstrutivismo, lá do Piaget, etc., ou no ensino de ciências, que é o meu caso, por exemplo, porque sou do ensino de ciências, né, o ensino por investigação, a alfabetização científica, as práticas epistêmicas. Então, eu tendo a entender que se nós não temos uma base do referencial teórico como um desses pontos da tríade, né, isso passa a ser um entretenimento só. Então, eu acho que é muito importante nós pensar um pouco nesses aspectos, sabe? Bom, o outro ponto que eu gostaria de comentar com vocês, então, além dos referenciais educativos, né, a gente pode conversar com mais detalhes depois, é a relação da imersão, o quanto que um jogo consegue atrair, e quais são os elementos que nós temos nesse jogo que fazem isso, né? Um autor que eu gostaria de trazer é um autor que que chama Mihaly Csikszentmihalyi. Eu não sei nem se a pronúncia é correta, mas ele fez uma teoria que chama a teoria do flow. Flow é o estado de fluxo, que em português traduzido seria fluxo, né? Flow é um estado não só para jogos, mas onde você faz alguma coisa e aí você esquece de tudo que está acontecendo. Você perde a noção do tempo, você perde a noção você perde a vontade de comer, você esquece do que está em volta e você fica tão profundamente concentrado em uma atividade que isso faz com que você fique nesse estado de flow, você esquece das outras coisas. Essa é a alta imersão. O Mihaly fez uma série de categorias e estudos sobre isso. Eu queria trazer um que acho que é icônico assim, dentro da teoria dele, que é esse gráfico aqui, onde ele faz uma relação entre as habilidades e os desafios de uma determinada atividade, não para jogos só, mas muitas pessoas usam para jogos. Ele diz o seguinte: quando você tem muita habilidade, como está aqui embaixo representado, mas você tem baixo desafio, a sua tendência dentro de um espaço é ficar relaxado. Porque você tem muita habilidade, né? Não tem muito desafio, você fica relaxado. Quando você tem pouca habilidade, não sabe muito fazer as coisas, mas você tem um desafio alto para fazer, você fica ansioso. E aí, o que ele tentou fazer nessa relação gráfica é montar padrões de comportamento. E aí o que ele diz é que o flow, que é esse estado aqui, é quando você consegue parear o máximo de habilidades que alguém tem com o máximo de desafios que alguém tem. Então, esse é o estado de flow. Nos jogos, muitos jogos tentam fazer isso, tentam usar mecanismos que fazem com que a pessoa consiga ter alta habilidade e alto desafio. Um exemplo são os jogos online de plataformas, né? Às vezes um jogador joga muito tempo, mas ele não é um jogador que tem um desempenho muito bom no jogo. O que a plataforma faz quando você joga um contra o outro na internet? Ele pega você que não joga muito bem e coloca você para jogar com uma pessoa que também não joga muito bem, mesmo que ela tenha começado agora ou tenha muito tempo de jogo. Então, desse jeito, ele coloca pessoas no mesmo patamar de desafio, né? Onde você vai ter um equilíbrio ali. E por aí vai, né? Eu não vou entrar em muitos detalhes agora, a gente poderia conversar mais depois, né? Então, esse é um dos pontos também que eu queria trazer. Além da imersão e do referencial educativo, nós teríamos aqui a mecânica lúdica, que são os elementos mais estruturais, né? Em vez de eu trazer os detalhes em cima da teoria, eu já queria trazer para a ideia de gamificação, porque, na verdade, o que eu acho que acontece muitas vezes é isso. Na gamificação, nós temos os elementos de jogos, pegamos as características físicas dos jogos e tematizamos elas para ou conceitos educativos ou para outras áreas que não são de jogos. Então, eu queria já fazer essa ponte já com vocês. Muitas vezes, na minha concepção, a princípio, me parece que a mecânica lúdica ela é transposta, que a imersão também é transposta, né? Então, você tem um ambiente imersivo ali, mas muitas vezes o referencial educativo fica um pouco a desejar. Eu tenho a impressão que é mais um sistema, em algumas vezes, de condicionamento para que a pessoa tenha uma otimização no processo ali, do que, de fato, uma base epistêmica significativa. Vou falar com mais detalhes, acho que vai ficar mais fácil. Por isso, eu queria trazer 2 exemplos de gamificação e aí 2 exemplos de práticas que eu considero, que eu tenho feito, que eu acho que podem ajudar um pouco nesse processo. Dos exemplos de gamificação é uma plataforma muito conhecida que nós chamamos de Kahoot, que é uma plataforma online
que é baseada em perguntas e respostas. Então, um professor monta um questionário online ali, e aí os alunos em sala podem pegar o celular, aí surge uma questão na tela, ele tem um determinado tempo para responder, os alunos respondem pelo celular, e aí aqueles alunos que respondem mais rápido e com mais respostas corretas tendem a ganhar pontuações, e aí tem um ranking onde você tem os alunos que foram melhores, os que não foram, etc. E eu por experiência própria, com os alunos do ensino fundamental, né, eles são fascinados por esse tipo de atividade, sabe? Eles ficam, assim, muito felizes quando a gente vai falar que vai fazer Kahoot, etc. Eles adoram. Eu acho que tem essa parte imersiva muito forte, tem uma preocupação com os conteúdos, mas pensando, por exemplo, no referencial educativo, na avaliação do Bloom que eu falei, eles geralmente estão atrelados mais à memorização, sabe? Então, não é uma prática inválida, claro que não, mas ela por si só, ela não é tão significativa, ela deveria estar dentro de um processo pedagógico, de uma sequência didática, de uma sequência de ensino investigativa, para que tenha um certo complemento ali. Então, esse é um dos exemplos, né? Eu vou dar um exemplo com mais detalhes de gamificação, pensando na ideia de gamificação como a ação de você transformar alguma coisa ou algum ambiente que não é um jogo em jogo, né? Gamificação, trazer elementos de jogos. Então, outro exemplo é uma plataforma muito conhecida, que é o Duolingo, para ensino de idiomas. Nós temos aqui, por exemplo, quando você instala esse aplicativo, nós temos aqui, ele pergunta para você, né, para tentar te ajudar, qual idioma você quer aprender, por que você vai aprender esse idioma, então ele tenta montar um perfil para te ajudar, né? Quanto tempo você quer estudar por dia, 5, 10, 15 minutos, qual é a língua, e aí ele vai te dando pontuações de acordo com o que você consegue fazer, tipo troféuzinhos, assim, sabe? Então, você tem um ranking, por exemplo, que tenta, de alguma forma, fazer com que as pessoas se instiguem a querer participar. Tem um aspecto competitivo que, inclusive, nessa mesa a gente poderia discutir se é viável ou não. Uma das coisas que eles fazem aqui, por exemplo, em cima, são as ligas. Então, se você está entre os 10 primeiros de uma liga, você, na outra semana, passa para outra. E se na outra semana você ficar entre os 10, você se mantém na liga. Se você ficar entre os 3 primeiros, você passa para uma próxima. Se você ficar de 11º para trás, você volta uma liga. Então, é um mecanismo que a gente poderia discutir depois, de gamificação, que eles tentam, de alguma forma, por essas pontuações, fazer com que você consiga ficar no jogo, né? Para a pessoa falar, pô, eu não quero passar de liga, mas também não quero ir para trás, então eu vou fazer um exercício. Ou, se eu não fizer os 5 minutos ali, eu perco ponto, etc. Isso tudo é muito discutível. Nós podemos elencar aqui uma série de apontamentos para verificar se realmente é viável, se realmente é interessante, etc. Então, são pontos aqui que eu trouxe só para discussão, né? Estou fazendo uma discussão, uma pontuação rápida, para que a gente possa ter espaço depois para conversar. Também queria, em cima desses 2 exemplos, eu queria apresentar 2 práticas rápidas que eu venho desenvolvendo ao longo do tempo. Uma delas, que eu acho que é muito valorosa, mais do que a própria gamificação ou do que o jogo em si, é o design de jogos. Eu tenho tido, ao longo dos anos, aí, uma experiência na USP Escola, com muitos professores do Estado e alunos, onde nós pensamos em temas científicos, e aí eles até têm um momento de jogar, mas eles têm que fazer eles fazem um design de jogos. Eles pensam em temáticas científicas, passam por um processo de escrita de roteiro, de jogo, e aí eles fazem os jogos. Aqui tem alguns exemplos de alguns jogos que eles jogaram na esquerda, e na direita aqui, nos próximos, são jogos que eles acabaram fazendo. Tem alguns muito, muito legais, com temáticas sociais bem interessantes. Esse aqui chama Ilhas da Ilusão, por exemplo, esse da direita. Ele fala sobre a relação de poder, enfim. Tem jogos com relação à medicina e outras coisas. Claro que são protótipos, né? É uma semana de trabalho, mas isso traz elementos epistêmicos significativos, né? Tem mais algumas representações aqui. E, só para finalizar também por conta do tempo, eu atualmente trabalho com tecnologia de alta imersão, os óculos de realidade virtual, né? De realidade aumentada. E aqui é um exemplo de um trabalho que nós vemos fazendo aí, que é o desenvolvimento de metaversos, que são bem imersivos, aplicados para o ensino de astrobiologia. Então, aqui eu tenho um aluno de pré-iniciação que está desenvolvendo esse projeto, inclusive está indo muito bem, onde ele criou os personagens aqui, fez uma relação profunda, os indivíduos usam os óculos, né? E aí não é bem um jogo, mas é um ambiente onde as pessoas que vão trabalhar práticas educativas ali podem usar para fazer, para trabalhar os aspectos pedagógicos, que não é bem um jogo, mas tem muitos elementos de jogo, sabe?
Enfim, eu pensei em trazer um panorama geral sobre essas coisas, né? Trouxe aqui algumas referências para vocês também. E aí, eu gostaria, com essa fala, de encerrar essa primeira fala para dar a voz para as outras pessoas e para que a gente também possa conversar, tá bom? Então, por enquanto, é isso. Obrigada, Tiago. Eu acho que era exatamente isso que a gente tinha aqui, né, pensado, né, da gente trazer aqui elementos para provocar a discussão, né, e como eu sabia que você tinha feito já o mestrado e estava no doutorado com esse tema, e eu achei importante também trazer alguns elementos conceituais, né. Agora eu vou passar então a palavra para a Thaisa, por favor, Thaisa, e desde já também já agradeço aí o aceite pelo convite. Eu que agradeço. Se alguém puder compartilhar a tela, que eu tive esse probleminha com a minha câmera no computador. Bom, começando a falar sobre jogando com a ciência, gamificação, eu brincando com a ciência, já que foi algo comentado aqui. Na realidade, eu vou falar um pouquinho sobre brincando, que nem era muito o foco da questão, mas o Brincando com a Ciência foi uma atividade que surgiu há muitos e muitos anos atrás, nos quais eram utilizados aparatos de baixo custo, itens de baixo custo, para fazer, entre aspas, brinquedos, porque já entra em uma discussão que é um jogo que não é, o que seria brinquedo ou não, mas, enfim, para fazer aparatos que pudessem vir a discutir a temática científica. E esse Brincando com a Ciência, ele foi um dos grandes astros do MAST por muitos anos. Eu não fiz parte disso, nesse iniciozinho, porque eu não era nascida, mas foi de extrema importância. Eu cheguei a pegar uma partezinha do Brincando já no finalzinho, que eu entrei no MAST em 2010, há 12 anos atrás. Então, naquele momento, ainda se tinha versões do Brincando quando tinha uma semana nacional, quando tinha algum evento em específico, o Brincando era sempre trazido à tona e era o maior sucesso. Então, baseado nesse sucesso do Brincando com a Ciência e nessa necessidade de se estudar sobre gamificação, veio o projeto coordenado pelo Douglas, que é sobre gamificação, no qual o objetivo é pesquisar e desenvolver modelos e processos de gamificação para elaboração e uso de aplicativos de divulgação e popularização da ciência, tecnologia e ambientes de educação formal, não formal e informal. Isso vai ficar um pouquinho mais claro ao decorrer da minha fala. Mas fazem parte, não queria deixar de dizer que fazem parte do grupo também, além do meu orientador Douglas Falcão, faz parte também o Bernardo Saporito, que também é pesquisador PCI e é graduado em jogos, em elaboração de jogos, e o Jackson de Farias, que é da área da física também, é pesquisador PIBIC. Bom, falei um pouquinho sobre o Brincando, necessidade de se estudar sobre gamificação, surgiu o projeto, e daí a gente entra com o Jogando com a Ciência. O que seria o Jogando com a Ciência? Seria uma versão meio que virtual, meio que tentar unir o virtual com o não virtual através de uma mediação, unindo aspectos da gamificação. Parece ter ficado um pouco confuso, mas a gente vai destrinchar isso um pouquinho melhor. Pode passar se quiser. Eu já falei essa parte. E daí a gente entra jogos virtuais e elementos de jogos, ou seja, a gamificação, né? Porque como a gente fala, o conceito da gamificação justamente é utilizar elementos de jogos em atividades que não são jogos. Isso é um grande desafio, especialmente se a gente fala em estudar isso na educação formal, não formal e informal. Embora, muitas vezes, a gente acabe fazendo inconscientemente. Quando, por exemplo, a gente tem, sei lá, um casal de gêmeos em casa e aí fala, quem pegar mais brinquedo e guardar primeiro ganha. Essas coisas assim, a gente está fazendo, não deixa de ser um aspecto de gamificação.
porém é aquela questão competitiva, e já entra no estádio de elementos de jogos, beleza. O que a gente pode trazer? Pontuação, que a gente também usa o Kahoot, que o Thiago falou, só que a gente tentou usar de uma forma um pouquinho diferente. E aí entram uns elementos quais elementos a gente pode utilizar dos jogos? A pontuação, né, que é uma dos básicos, e aí entra naquele dilema que eu também vou trazer para a gente conversar um pouquinho mais à frente, da competição versus a cooperação. Porque a gente trabalha, é importante falar no Jogando Consciência, com crianças pequenas, crianças de 3 a 11 anos. Então, a gente não quer também estimular uma extrema competitividade nessas crianças que estão formando a sua personalidade agora, né? Então, é um grande desafio. E diante disso tudo, a gente faz pesquisa sobre, claro, né? A gente faz as atividades e pesquisa sobre elas para que a gente possa vir a construir um modelo ideal de como utilizar a gamificação nesses tipos de educação. Quando eu falo em educação formal, é porque a gente pretende, foi impossibilitado pela pandemia, já era para ter sido feito isso, mas a gente pretende também fazer oficinas em escolas. E aí, quando eu falo em oficinas em escolas, a gente pensou em criar jogos mesmo, junto com os alunos, usando um quiz virtual que a gente criou, que é um quiz meio teatralizado, a gente faz as perguntas de forma teatral e as crianças respondem. E a gente pensa em avaliação com as crianças pequenas é feita dessa forma. E daí a gente pensa em, na escola, a gente criar jogos junto com os alunos e fazer avaliação também, quem sabe por essa forma, ou a gente está estudando fazer isso, ou usar o Kahoot, que talvez seja uma forma mais fácil para abranger mais alunos de uma vez só, né? E na educação, eu só falei na educação formal, né? Eu não falei não formal, não, né? Estava falando da educação formal. E a não formal, que é justamente o que a gente trabalha no nosso dia a dia, que eu sou do museu. E na educação não formal, o que a gente trabalha é o jogando com a ciência. Se quiser, pode passar. E daí, o jogando com a ciência, como que é a estrutura, para que a gente tenha uma ideia geral? A gente sempre faz uma reunião, a gente escolhe jogos, e aí a gente escolhe jogos virtuais, porque ele é feito por meio de tablets e celulares. Mas não é apenas, não é uma junção, é uma tríade também, como o Thiago falou. São jogos virtuais, jogos não virtuais e a mediação através do quiz, que é a nossa parte avaliativa. Então, a gente escolhe jogos que podem ser jogos comerciais, como podem ser jogos ditos educativos, como, por exemplo, uma série de jogos que foi feito pelos MC-TIC, e a gente utilizou alguns deles, eu vou elencar mais à frente, a gente utilizou alguns, mesclando com outros jogos que são ditos jogos comerciais, sim, porém a gente usa na parte da mediação, na parte do quiz e na parte do jogo não virtual, a nossa habilidade, a nossa formação para trazer o que tem de ciência dentro daquele jogo. E daí, como incluir no dia a dia, que é a parte justamente da educação informal, né? Como a gente consegue incluir os elementos daquele jogo no dia a dia daquelas crianças e algumas vezes adolescentes, que a gente vai ver que teve atividades que a gente acabou tendo um público mais velho. A gente cria um plano de atividades, é claro, né? Para a gente desenvolver tudo isso e coordenar toda a equipe que eu coordeno. O quiz avaliativo é feito específico para cada atividade, para que possa, de fato, ser avaliado. A gente já fez avaliações também a partir de desenhos com as crianças muito pequenas, de 3 a 4 anos. A gente já tentou fazer avaliações por meio de desenhos. Ainda é algo que está em estudo, se a gente vai continuar. E daí a gente pega os elementos do jogo que a gente vai poder fazer essa união com a educação. Eu falo com a ciência porque é a minha área, mas com a educação de modo geral. E assim a gente cria a atividade como um todo.
A gente fez ela de forma presencial e também de forma virtual. Forma presencial é o jogo virtual, jogo não virtual, mediação com quiz teatralizado. E a forma virtual, como é que fica? Que foi como a gente foi pego no meio da pandemia, né? Como é que a gente vai fazer a união disso tudo? A gente tentou fazer de maneira que as crianças pudessem ver o mediador jogando, e aí a gente fazia mediação com esse quiz, mas infelizmente não podia ter momento da criança pegar no jogo, que é o que vocês vão ver em algumas fotos daí para frente, que infelizmente a longa distância a gente não tinha como. A gente tentou da melhor maneira possível e também a gente sempre pega o contato dos pais das crianças e a gente manda esses jogos para caso as crianças queiram baixar e jogar, caso os pais queiram fazer as atividades que a gente propõe, a gente manda. E a ideia é a gente voltar depois, ter o retorno dos pais, para a gente ter também uma ideia se as crianças estão querendo jogar, se está sendo interessante para elas, se aquilo, depois de um tempo, se retornou, se veio à tona novamente, né? Então, a gente tenta fazer essa avaliação do pós-jogo também. Pode passar. Então, em geral, a gente teve essas atividades, que não são exatamente esses jogos. Teve o Entre Cores e Sombras, que unia 2 jogos desses do MCTIC, que era o Enigma das Sombras e o Poder da Luz. São jogos, como o Thiago falou, ditos educativos, mas nem tão atrativos. Guardião do Jardim também é um desses desenvolvido pelo Ministério. A óptica no dia a dia era um aplicativo, aí entra essa questão do que é jogo, o que não é jogo. Era um aplicativo desenvolvido pelo Ministério com itens, com cards de ilusão de ótica, e aí a gente utilizou isso para fazer uma atividade junto a outros tipos de ilusões de ótica que as crianças viam presencialmente, e depois fazer toda uma discussão em um quiz baseado nessa área do cérebro que a gente está falando. E aí a gente fala de 2 jogos extremamente comerciais, Harry Potter e Pokémon Go. Quem nunca ouviu falar, né? Harry Potter e a Magia Wizards United, o nome do jogo, na verdade, e a gente intitula a atividade Harry Potter e a Magia da Vida Real. Essa atividade específica, ela juntou bastante público, foram quase 300 pessoas, e foi nessa que eu falei para vocês que não foi só criança, né? Teve adolescente, teve muita gente fantasiada, foi uma atividade muito legal de ser feita. E como era feito? A gente convidava as pessoas para que jogassem o jogo em um primeiro momento. Na verdade, foi feito concomitantemente. Errei a palavra. Eu fazia palestra e uma outra pessoa ficava com as pessoas jogando o jogo e depois a gente invertia. E na palestra a gente falava sobre a ciência, como é que seria possível aquilo acontecer? Será que seria possível? Sobre os feitiços? O que seria aquele feitiço na vida real? Aí a gente falava sobre dilatação, enfim, vários aspectos da física dentro do mundo do Harry Potter que estavam dentro do mundo daquele jogo em específico. E como atividade tátil, no jogo Wizard United, a criança, o jogador, ele busca elementos em determinados fortes. E aí a gente criou esses elementos palpáveis e a gente escondeu, né, por partes do museu, e tinha um certo enigma, era como se fosse algo teatralizado, era algo teatralizado, tinha um enigma, nós todos estávamos caracterizados do universo do Harry Potter, e tinha nós éramos mediadores, nós éramos, na verdade, professores da escola de magia, e as crianças iam buscar pelo museu, pelo espaço do museu, os objetos que o jogo estava pedindo para que eles buscassem, e tinham que utilizar o feitiço certo para que eles conseguissem abrir
o elemento. Isso era a gente tentando trazer o jogo virtual para o mundo real. E eu trouxe esse exemplo, mas esse era sempre a dinâmica que a gente faz com o Jogando com a Ciência. A gente pega o jogo virtual e pensa, se ele fosse real, como ele seria? E a gente faz também. E daí a gente faz a criança jogar faz não, né? A gente convida que a criança jogue no virtual e no palpável, né? Por assim dizer. E depois, por fim, a gente faz o quiz avaliativo, a gente aborda os temas científicos. E o Pokémon Go foi mais ou menos como o do Harry Potter, as crianças jogavam, depois a gente tinha o momento pelo museu e o quiz avaliativo. Acho que pode passar, tem mais algumas fotos. Esse daí é justamente do Pokémon Go, porque a gente falava sobre a biologia no Pokémon. A gente fazia uma analogia entre o Pokémon e o animal no qual ele foi inspirado e falava sobre a biologia daquele animal. E a gente fez um card game no qual as crianças tinham que encontrar as duplas, o Pokémon e o animal no qual o Pokémon foi inspirado. E o card game fez um super sucesso, as crianças queriam jogar de novo depois que acabou. E essas são as coisas que a gente vai vendo se deu certo ou não, esses pequenos detalhes que nem está dentro do quiz avaliativo, mas que a gente vai anotando e vendo o que a gente pode repetir umas próximas vezes. Então, esse momento são elas jogando o quiz, que é a parte do jogo palpável que eu falei para vocês, do Pokémon Go, no caso, uma delas era essa, o card game. Pode ir. Esse daí é o Entre Cores e Sombras. Acho que tem fotos aí, eu não sei se dá para ver direito, mas tem fotos aí que as crianças estão no tablet jogando o jogo virtual em si. E outros momentos elas estão ali pintando mesmo, mexendo com tinta. Tem uma criança bem pequenininha que ela não alcançava, então a mediadora colocou ela no colo para ela alcançar na mesa e conseguir pintar também junto com as outras. E a gente falava sobre misturas de cores, e eles viam misturas de cor, luz e pigmento, e eles viam ali a magia acontecer de como é diferente, né? A mistura de cor, luz e cor pigmento. Pode passar. E esse daí foi um quebra-cabeça que a gente fez, foi um pré-jogando com a ciência. Era um quebra-cabeça de um jogo que era um quebra-cabeça sobre o interior dos planetas. A atividade era sobre o interior dos planetas. Esse foi um misto de um Brincando com a Ciência com a Astromania, que era uma outra atividade do Museu de Astronomia, que infelizmente não tem mais. Mas a gente chamou as crianças para jogarem esse quebra-cabeça, que era, mais uma vez, eu adoro fazer coisas que fazem as crianças ocuparem o museu como um todo, né? Então, essas peças do quebra-cabeça estavam espalhadas pelo museu e tinha toda uma história na qual elas tinham que pesquisar, procurar pelo museu, encontrar essas peças. E no final, elas montavam um quebra-cabeça de 3 tipos de planetas terrestres, os gigantes gasosos e os tipos netunianos. E foi bem interessante, as crianças amaram buscar os planetas até os adultos, na verdade, adoraram participar do jogo também, de catar as peças do quebra-cabeça pelo museu, que é um elemento de jogo, né? E depois as crianças montavam e aí a gente ia conversando sobre aquilo que eles estavam vendo, aquilo que eles estavam vendo no desenho pronto, e aí vinha, por fim, como sempre, o quiz avaliativo, que era um quiz teatralizado, como a gente chamou, que nesse momento, para crianças pequenas, a gente achou mais interessante do que o Carro. Eu não esqueci de falar exatamente se a pronúncia é essa, mas eu sempre leio lá, nunca vejo ninguém falando, mas a gente achou mais interessante usar esse quiz teatralizado com as crianças porque chamava mais a atenção delas. Como repetindo, são crianças pequenas, né, de até uns 11 anos, mas para a escola a gente pretende utilizar essa outra plataforma. E eu acho que é basicamente isso que eu teria para falar nesse primeiro momento. Aí agora a gente abre para discussões. Olha, eu mediando aqui. Volto a palavra para a Marta, e aí no final a gente discute um pouquinho sobre isso.
Não tem problema, Thais. Pode. Já está acostumada a mediar, né? Já vai mediando. Muito interessante, né? Eu acho que só para antes de passar a palavra para a Raquel, né? Eu estou aqui anotando uma série de questões, né? Que acho que só tornam a definição de jogo mais complexa, né? Quando começa a trazer os exemplos, a prática, né? A gente vê o quanto essas delimitações são difíceis mesmo de serem feitas. Mas eu queria chamar a atenção de algo que foi nosso objetivo desde o início, né, de pensar a questão dos jogos nos espaços tanto escolares, formais, mas também nos espaços não formais, como no caso do museu, né? E é muito interessante, né, ver até que ponto, né, a dinâmica e a forma de jogar e os próprios jogos, né, eles se colocam nesses dois espaços, né? Eu acho que é um tema que seria interessante aí a gente depois abordar. Mas antes de dar continuidade, eu vou passar a palavra para a Raquel, dizer também que a gente tem aqui conosco também a Hamid, que é bolsista também do MEB, né? A Hamid chegou depois aqui, está agora conosco, e vai também nos ajudar aqui no debate. Então, eu vou passar a palavra para a Raquel, porque a Raquel também vai poder trazer um pouquinho da experiência dela para a gente. Boa noite, pessoal, novamente. Antes de passar um pouco a minha experiência, eu acho muito interessante frisar o papel das bolsas de iniciação científica e programas unificados de bolsa aqui na USP, porque eu estou no meu último ano de pedagogia e eu tenho um certo privilégio de poder acompanhar e me inteirar de alguns assuntos que eu tenho muito interesse, né? Então, todos os processos de aprendizagem criativa, né, que é a metodologia ativa, os processos de gamificação, a faculdade da Universidade de São Paulo, a Faculdade de Educação, ela vem caminhando nesse sentido com as bolsas também. Então, é importante frisar que realmente é importante para os graduandos. Eu sou educadora, apesar de estar no último ano, já tenho experiência de 4 anos, né, no ensino fundamental. E como eu havia dito, eu sou uma curiosa. Então, obviamente, as falas dos colegas contemplaram muitas dúvidas, né? Me encheram aí de questões também. Mas eu gostaria de apresentar um jogo que eu fiz a partir da plataforma Geniali, que, Thais, eu também não sei se é essa a pronúncia, porque a gente só trabalha, só cria, né? Mas é uma plataforma muito interessante porque ela permite alguns temas e você consegue editar, colocar botões, enfim, criar um jogo, né? Então, eu vou compartilhar com vocês e falar um pouquinho do processo da criação desse jogo para o 2º ano do ensino fundamental. Deixa eu ver aqui. Acho que não está indo. Deixa eu mandar o link aqui. Talvez a Marta consiga acessar. Você vai mandar no chat aqui? Isso. Está entrando aqui. Pediu um login. Então. Deixa eu ver se consigo compartilhar de novo, senão eu só comento realmente como que foi o processo do jogo. Vou tentar mais uma última vez. Se você quiser me mandar a senha e login, depois você muda aqui no chat. Vamos ver se vai agora. Eu vou te mandar e aí eu vou conversando. Acho que está bloqueada mesmo, mas tudo bem. Qual foi o processo, né? Os estudantes, os alunos, as crianças, né, do 2º ano, a gente estava investigando um pouco sobre a galáxia, sobre o universo.
E a nossa ideia não era entrar muito em aspectos mais estruturais, assim, porque não era também do currículo a gente evidenciar quais são os tipos de galáxias, o porquê, enfim. Mas a gente criou um jogo, a princípio virtual, para linkar algumas coisas, mais no sentido de pegar os interesses dos alunos que eles traziam sobre existe som no universo, quantas estrelas, o que são galáxias, é feito do quê? E aí muitas crianças traziam teorias, né? E a gente começou a trabalhar a partir disso. A gente trabalhou com quiz, mas eu acho que nessa esfera do quiz, ele vai muito mais no sentido de avaliar se a criança já sabe aquela resposta ou não. Então, a gente queria trabalhar outros conceitos, né? Então, fizemos jogos que simulavam uma galáxia, um lugar escuro, e eles tinham lanternas virtuais que eles iam procurando respostas. Eles só poderiam sinalizar as respostas verdadeiras. Então, eles iam passando, e o jogo aconteceu ao longo desse processo da sequência didática. A gente não iniciou com o jogo, né? A gente foi iniciando com estudos, com encontros, com pesquisas. Então, eles procuravam no jogo com lanternas as afirmações verdadeiras, falsas, iam fazendo a pontuação. Uma grande dúvida que me surgiu nesse processo todo é justamente entender o que é gamificação e o que é apenas uma plataforma virtual. Porque eu entendo que existe a motivação, a pontuação estimula essa motivação pelo jogo, e eu não sabia ainda, no meu processo ainda enquanto educadora, reconhecer se a criança ela estava aprendendo sobre aquilo, se ela estava fazendo só tentativa-erro. Então, eu vou pegar a lanterna, vou clicar em qualquer uma, porque é divertido, porque vai ter um sonzinho no final, vai ter um ponto no final. Então, nesse primeiro momento da minha experiência, foi ainda entender, né, qual é o objetivo do jogo. E aí a fala do Thiago, ela vai muito de encontro da gente reconhecer as expectativas de aprendizagem, né? Então, qual é a expectativa de aprendizagem que eu tenho? Qual é o meu objetivo na hora de formar esse jogo? Por isso que eu começo dizendo que o jogo ele não apareceu no começo dessa sequência didática. A gente achou que não era assim, já iniciar com o jogo, né? E outra dúvida que surge muito nos nossos encontros com a Hamid, enfim, com as trocas que a gente tem enquanto bolsistas, é essa transferência do jogo virtual para o jogo físico. As questões da gincana, as questões de mistérios, de micromundos de aprendizagem, de fazer salas temáticas, muito do que a Thaisa trouxe também. Então, muita parte também desse lugar. Tudo é gamificação. Sair do computador, sair da tecnologia também faz parte do game. Então, nesse sentido, assim, eu percebo que as expectativas de aprendizagem, elas são muito necessárias para o jogo não ficar avulso, né? E reconhecer também quando que cabe o quiz, porque às vezes eu sinto que pode ser um pouco vazio, né? Só colocar ali o quiz. O Kahoot é uma plataforma que eu utilizo bastante também. Mas o Geniali, que eu posso até, depois a gente pode enviar o link, é um aplicativo que eu gosto bastante, né? Ele permite essas modificações. E no MEB, a gente tem esse desafio de trazer, de alguma forma, esse jogo virtual, esse espaço do Geniali a partir do museu virtual, de fazer um MEB virtual. É um desafio, estamos aí em mente até o final da nossa PUB concluir. Então, muito do que a gente tem falado aqui vai ajudar, vai alimentar para a gente preparar esse jogo. E é um pouco sobre isso. Temos algumas dúvidas também. Hamid, você gostaria de completar alguma coisa, fazer algum comentário? Boa noite. É bem como a Raquel falou, essas duas falas elas vão ser muito importantes para o que a gente está começando a fazer agora, que é organizar um game, um jogo virtual sobre uma exposição antiga do Museu do Brinquedo. Então, gostei muito de ouvir sobre os objetivos dos jogos, aquela tríade que o Thiago falou, que o enfoque educativo ele nem sempre é priorizado, ao invés disso mais o entretenimento.
Eu acho que isso vai ajudar bastante a gente a achar o equilíbrio do que a gente pretende fazer. Joia, obrigada. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar agora a palavra para o Tiago e depois para a Thaisa, para comentarem esses aspectos que a Raquel levantou, que a Hamid, e também que um levantou e o outro gostaria de comentar, e aí depois a gente faz uma rodada com as perguntas do público que eu estou aqui registrando. Então, passa a palavra para o Tiago, fica à vontade aí para fazer comentários e falar. Perfeito, nossa, muito obrigado pelas falas, fico muito feliz desse espaço, porque é um espaço onde a gente se reconhece, entende quais são limitações aí que nós temos e desafios, né, porque por mais que um de nós ou outro tenha estudado muito, tenha práticas específicas ali, ainda assim, é por isso que é bonita a ciência, é uma área de estudo mesmo, assim, né, eu trago algumas contribuições aqui, assim como cada um de nós que está aqui também tem as suas, né. Eu queria fazer eu anotei várias coisas, não vou conseguir falar todas no tempo, mas eu vou pontuar algumas que eu acho importantes. A primeira foi o que a Marta colocou, que eu acho que é uma questão muito recorrente, que ela perguntou aqui no chat, né, o que eu penso com relação aos jogos que estimulam a competitividade. Eu pensei um bom tempo sobre isso, já assim, tenho lido várias coisas, e eu acho o seguinte, eu acho que, além do jogo, né, pensando numa perspectiva educativa, há uma mediação por trás. Então, o jogo pode ser um processo traumático quando instiga a competitividade, muitas vezes a depender da mediação que você tem atrás. Se você tem o professor ou os alunos, o ambiente que ele está é um ambiente que estimula essa competitividade, principalmente nas idades mais novas, eu acho que isso tende a trazer um processo de frustração, às vezes pode ser muito traumático. Eu, particularmente, não sou muito fã de jogos competitivos, assim, eu ter que competir com outro adversário, sabe? Geralmente os jogos que eu jogo, que eu acho que são melhores para as idades menores, principalmente porque muitas vezes não conseguem discernir muito a competitividade ali de um processo pedagógico, eu tenho muita a ideia de que os jogos para os mais novos, eu acho que é mais interessante jogos colaborativos, né? Onde você tem uma competição, mas assim, todos juntos contra o tabuleiro, por exemplo. Tem um jogo clássico, que é o Pandemic, onde todos os jogadores têm que conter uma pandemia. E aí, a cada rodada que passa, os jogadores têm que se organizar juntos para conseguir vencer esse inimigo que é tipo, o próprio tabuleiro, que são as mudanças do próprio ambiente. É um jogo muito vendido no mundo inteiro, que as pessoas jogam bastante, então eu acho que isso é interessante. Algumas situações onde eu quero trabalhar, por exemplo, elementos da taxonomia do Bloom mais baixos, né? Memorização, por exemplo. Eu quero ver se eles sabem o conteúdo de ciências. Quando eu faço um quiz, por exemplo, o Kahoot, também não sei como se pronuncia, mas na nossa escola a gente só fala Kahoot, e aí os alunos falam Kahoot, e aí pra gente virou Kahoot, assim. A gente batizou de Kahoot. Mas lá, quando eu quero trabalhar o conteúdo de memorização, eu geralmente, se há uma competição entre eles, ou eu tiro os pontos, para eles não verem ranking, ou geralmente nós fazemos em grupo. Então, assim, não é um aluno que está competindo com outro aluno, mas é um grupo que está se articulando e conversando entre si, de alguma forma, para tentar superar algum desafio, ou mesmo no Kahoot ali. Então, acho que quando você desumaniza essa competitividade, né, você tira o peso individual para os mais novos, eu acho que isso, de alguma forma, pode tender a ajudar, assim. Uma coisa também que eu queria falar que eu acho que é muito legal, e muitas vezes a gente não tem, é que as pessoas têm perfis tipológicos de jogos diferentes. Eu fiz uma análise numa escola com 200 alunos. Tinha aluno que adorava jogar tudo quanto é tipo de jogo. Tinha aluno que gostava de ver o outro jogando, mas não gostava de jogar. Tinha gente que gostava de jogar jogo cooperativo. Tinha gente que gostava de ver jogo de tiro, etc. Então, eu acho que também essa consideração sobre quais são os tipos de jogos também são muito importantes. Em cima do que a Thaisa falou também, eu pensei em duas situações que foram muito legais sobre as práticas. Eu lembro que eu vi um trabalho, e eu até fiz com meus alunos, que eles tinham que... O grupo gostava muito de Mario, e aí o objetivo deles num trabalho lá era calcular a gravidade no Mario. E aí é um problema aberto, né? Um exercício aberto. Então eles tinham que ir lá analisar o quanto que ele pulava, ver mais ou menos qual era o tempo, para aí tentar estimular qual seria a gravidade naquele planeta, se fosse um planeta, e aonde ele estaria localizado, enfim. Eles fizeram várias dinâmicas desse tipo. Um outro que eu vi foi um jogo africano, que você era um refugiado num campo de guerra, e aí você tinha que tentar sobreviver, né? E tinha um botão assim que era ajuda humanitária. Quando você clicava no botão, ele abria para um site real, onde você tinha uma causa real de guerra, e aí você podia dar donativos para aquele espaço para ajudar naquelas questões políticas. Então, acho que são mecanismos, resumindo isso para abrir para outras pessoas falarem, que eu acho que tem a ver com 2 pontos que eu acho fundamentais nos jogos.
que são as narrativas. Eu acho que as fantasias, o poder de você passar nos espaços, as narrativas são muito importantes dentro do processo. E a resolução de problemas. Eu acho que são 2 pontos ali que estão muito ligados à educação e, ao mesmo tempo, também ligados à questão dos jogos, né? Enfim, eu queria passar também um pouco, Marta, para que as pessoas também pudessem falar, senão eu vou acabar monopolizando isso aqui e aí vai ficar ruim, né? Prefiro compartilhar a fala aí, que eu acho que é melhor. Se alguém quiser falar alguma coisa aí. Marta, acho que eu não consegui te ouvir, não sei se sou só eu. Desculpa, estava fechado. Thaisa, pode falar. Bom, também anotei algumas coisas aqui, mas vou tentar resumir. Bom, eu acho muito interessante isso que o Thiago trouxe dessa questão da competição ser bem-vinda caso ela venha aliada de uma boa mediação. Mas eu ainda assim, eu sempre tento, como ele falou, trazer essa competição de uma maneira, pelo menos em grupos. Um grupo que tá, uma colaboração ainda aqui dentro daquele grupo, sabe? Porque eu acredito que trazer a competição como um elemento de jogo, que é um dos fortes elementos, né? Acaba caindo numa furada. Porque a gente está falando de crianças e adolescentes, né? No meu caso, mais específico, crianças menores, mas de adolescentes, e isso nunca é legal. Então, sempre tentar agrupar, pelo menos, essa competitividade para que tenha uma colaboração de algum modo. O quiz, também que eu queria falar sobre o quiz, que a Raquel estava falando que ela nem sempre usa e tal. O quiz é uma questão que eu acho que sozinho ele não funciona. A minha percepção que, na maioria dos casos, pelo menos os casos que eu tive experiência, ele precisa ser acompanhado de outros elementos. Tanto que quando o Thiago falou lá sobre a tríade que ele mencionou, eu acho que uma forma da gente contemplá-la é justamente fazendo essa outra tríade, entre aspas, que eu falei aqui, que seria fazer o jogo virtual, fazer o jogo palpável e fazer o quiz avaliativo como um fechamento de tudo aquilo, como dentro da mediação e de uma forma teatralizada, porque são crianças, mas para a gente poder ter uma ideia de como está sendo essa avaliação, mas dentro de um contexto no qual a criança jogou o jogo, a criança teve a parte não virtual e a criança teve a mediação e teve a colaboração com as outras crianças. Porque um dos meus que eu fiquei preocupada quando eu entrei nesse projeto era: vamos trabalhar com tablets. A criança vai estar cada uma lá, você vai tirar a criança de casa e levá-la para o museu para ela sentar e jogar num tablet. É algo que não parece uma sequência muito, muito legal, né? Então a gente tentou trazer isso de uma forma que elas consigam, por mais que em algum momento da atividade tenha esse momento tablet, que elas possam ter esse momento colaborativo na maior parte do tempo. E também alguém comentou sobre tipos de jogos. Assim, acho que foi a Raquel que comentou, o Hamid, sobre. Foi o Thiago, eu acho. Sobre tipos de jogos que algumas crianças, alguns gostam mais de um tipo, outros gostam mais de observar. E isso é uma das coisas que a gente pesquisa. A gente vê que crianças menores tendem a gostar mais de um tipo de jogo, crianças maiores tendem a gostar mais de outros tipos de jogos. E numa coisa que eu não comentei, mas que a combinação do Jogando com a Ciência é criar um jogo. Tanto que esse outro bolsista, que é o Bernardo, ele é graduado em jogos digitais. O projeto dele é criar um jogo baseado em tudo que a gente vem avaliando. Um jogo que o ambiente vai ser o museu, e com a temática de astronomia, e pautado em tudo isso que a gente vem pesquisando do que funciona ou não para determinar a idade ou não, né? Para a gente poder adequá-lo à maior quantidade de público possível. Eu acho que foi basicamente isso que eu anotei de forma resumida. Se tiver alguma sua pergunta.
tem uma pergunta aqui que foi feita. Primeiro, só para dizer que a pergunta que o Tiago respondeu inicialmente era da Raquel Farias, né? Ela também fez uma outra pergunta aqui, mas antes de passar para a pergunta dela, eu vou retomar. Ai, meu computador resolveu dar uma travadinha. Vamos lá. Está demorando aqui. Uma pergunta da Lívia Ambrósio. É o seguinte: ao produzir um jogo a partir da avaliação deste jogo, é possível patentear o jogo neste jogo, ao invés de publicar ele como um artigo científico? Acho que ela está fazendo essa comparação, né, de como é que é o processo de patenteamento. No fundo, acho que é isso, né, de um jogo, né? Vocês podem ajudar um pouquinho? Posso falar sobre isso? Não sei se alguém Claro, fica à vontade, Tiago. Geralmente, quando eu, pelo menos na minha graduação, eu fiz um jogo pela FAPESP lá, e havia possibilidade de patente, né? Você não pode, até onde eu sei, patentear uma ideia, mas um material, sim, um jogo, sim. E pelo menos pelas agências de fomento, quando você faz uma patente, demora um certo tempo, e aí você tem algumas formas de fazer, assim, eu lembro que na época era um terço do valor ia para a FAPESP, um terço para a instituição e um terço para o pesquisador. Mas eu sei que tem grupos de proteção apoio à patente que eles dão essas informações. As patentes geralmente demoram, as patentes verdes eu acho que são mais rápidas, inclusive no nosso núcleo de pesquisa lá, de pré-iniciação, nós estamos estudando isso. Mas dá para você, pelo menos, comercializar, mesmo que você não faça patente, né? Se você cria uma marca X, e produz o jogo da marca, aí você já garante que esse material vai ser produzido pela sua empresa, né? Um outro grupo pode fazer um jogo diferente usando mais ou menos a mesma mecânica, mas aí já não é o seu material em si, né? Enfim, não sei se... Joia. Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre isso? Então, uma outra pergunta da Raquel Farias, que era: vocês diriam que, então, que o jogo, por si só, não é suficiente para um processo de ensino e aprendizagem de um objeto educacional? Pergunta boa essa, hein? Eu acho uma pergunta excelente essa. Eu acho o seguinte, é sempre muito discutível essas coisas, né? Nós poderíamos aqui discutir durante muito tempo. Eu acho que, se a gente partir do pressuposto que os jogos acabam fazendo com que você desenvolva algum tipo de habilidade, nessa perspectiva, é possível que se desenvolvam habilidades. Agora, se isso está desconectado de uma prática educativa, se está desconectado de um propósito pedagógico, pode ser que essas habilidades que sejam desenvolvidas não consigam ser avaliadas dentro do campo educativo e podem até se perder. Eu sei que alguns jogos têm mecanismos que fazem com que você, de alguma forma, que te despertem elementos pedagógicos. Vou dar um exemplo. Eu joguei um jogo uma vez, não sei se você já ouviu falar, chama This War of Mine, Essa Guerra de Mim. Ele é um jogo que é um jogo indie, aqueles jogos alternativos, é um jogo polonês. Ele veio para o Brasil, ganhou um monte de prêmio lá. O jogo era assim, você era um jogo de guerra. Mas diferente de um jogo de guerra onde você atira, sai matando todo mundo, é campeão, ganha medalha, você era um refugiado de guerra. Você estava numa cidade que estava sitiada, e aí você, dentro da cidade, tinha que, de alguma forma, sobreviver. E aí você tinha dilemas, que eu acho que é um ponto fundamental nos jogos, que ajuda muito na educação, os dilemas, né? Eu lembro, até escrevi num capítulozinho de livro lá, que eu estava numa situação de... Porque, assim, lá no jogo, você, de madrugada, você podia sair para coletar coisas, porque você ficava num lugar, num esconderijo, né? Para tentar sobreviver, e era bem precário. E aí, para tentar sobreviver de madrugada, você tentava buscar alguma coisa. Eu fui buscar como personagem. Aí o meu personagem, quando eu cheguei no espaço lá, tinha um casal de velhinhos que tinha um medicamento. E uma pessoa do meu esconderijo precisava do medicamento, porque ela estava muito mal, assim. E aí eu fiquei num dilema. Eu falei, eu pego o medicamento desses dois velhinhos e aí vou embora? Ou não, eu deixo o medicamento aqui e aí vou embora e a menina, a personagem morre. E aí eu, para testar o jogo, peguei o medicamento. Falei, vou pegar para ver o que acontece, né? Peguei o medicamento. Quando eu cheguei no esconderijo, no abrigo, né? Eles chamam de abrigo lá. Quando eu cheguei no abrigo, o personagem tinha morrido, esse outro personagem. Ele não tinha sobrevivido à noite e morreu. E aí o meu personagem que eu controlava, eu não consegui mais controlar ele. Ele ficou pensando absurdamente sobre o que tinha acontecido com os velhinhos e o que tinha acontecido com a menina. E aí, tipo, no final da madrugada, o meu personagem, sem eu controlar, se suicidou. Aí você fala assim, isso tem alguma relação com o ensino-aprendizagem? Assim, a gente pode não ter nenhuma mediação em volta, mas eu saí de lá achando a guerra um negócio horrível, pensando muito, refletindo muito sobre a temática da guerra.
por mais que não tenha uma relação de ensino-aprendizagem direcionada, eu acho que existe uma relação ali da própria projeção da narrativa que faz com que você, de alguma forma, trabalhe elementos conceituais que têm a ver com a educação. Então, assim, não é uma resposta à pergunta, mas eu acho assim, que há um potencial. E eu acho também que a gente sempre tenta trazer para o campo da educação formal essas sensações, né? Ah, eu tive um negócio no jogo, então agora eu tenho que trazer para a educação para colocar no Kahoot, para medir, para ver se realmente foi efetivo. E às vezes não, né? Às vezes a prática acontece de uma forma que não é tradicional ali, mas ela despertou em mim, por exemplo, muito mais do que muitos professores de história em várias aulas, assim. Então, enfim, não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa, mas achei que era importante destacar, né? Thaisa? Sim, é justamente o campo da educação informal, né? Você estava jogando um jogo em casa e aquilo te trouxe reflexões que podem sim vir de encontro ao ambiente educativo. Eu acho que a resposta depende do jogo. Depende muito, não necessariamente, é claro, se você tem uma mediação, se você tem todo um trabalho pensado sobre isso, tem uma avaliação do jogo, você vai ter um resultado. Mas eu acho que dependendo do jogo, você pode sim ter respostas positivas educacionalmente, e uma delas, no meu caso, por exemplo, o inglês. Eu aprendi o inglês a partir de jogos. Eu sei que não é exatamente a nossa temática aqui, mas é algo que é um aprendizado. Então, eu acho que depende muito do tipo de jogo que a gente quer e do tipo de aprendizado que a gente está falando. Raquel, Hamid, querem comentar? Isso que foi falado, alguma coisa dessa pergunta aí sobre jogos serem por si só ou não para aprender ou ensinar? Como eu havia comentado, né? Que um jogo sozinho, pelo menos na minha experiência, eu não conseguia medir esse processo avaliativo. E vem muito desse encontro de que pode se tornar algo divertido, lúdico e às vezes só, né? Então, eu acho que dentro de uma sequência didática, como já comentou, dentro de outras estruturas que vão compor aquele projeto, aquele conteúdo, eu acho que faz mais sentido. Eu consigo encaixar uma pergunta agora? Claro. Eu acho que, pelo menos, antes de eu entrar um pouco mais, estudar um pouquinho mais sobre gamificação, eu tinha uma visão muito que era só um recurso tecnológico. E aí eu fico pensando em escolas, em outras instituições que têm uma limitação de recursos tecnológicos. A Thaisa deu alguns exemplos, né, dessa coisa mais física, do teatro. Eu queria saber se o Thiago também tem essas experiências de, apesar de ter acesso à tecnologia, trazer para esse universo mais físico, salas específicas, enfim, outro tipo de game. A experiência que eu tenho, que eu acho que é mais valorosa de todas as coisas que eu fiz, eu acho que está relacionada não ao jogo, assim, eu acho que jogos digitais e jogos físicos, eles trabalham habilidades muitas vezes diferentes, assim, claro que eu não vou entrar em detalhes nisso porque a pergunta é para jogos físicos, né? Mas, por exemplo, na USP Escola, uma das coisas que mais me deixou intrigado, assim, foi em ver o processo de design de jogos. Quando nós chamamos os professores da escola pública, junto com os alunos, falando, vamos construir grupos, vocês dão nome para esses grupos, viram um estúdio de design, vocês escolhem os temas e vocês preparam jogos, foi um processo muito enriquecedor, assim. Eu acho que esse trabalho deveria ser feito, assim, às vezes é mais valoroso do que o próprio jogo em si, porque para ele conseguir projetar o jogo, ele tem que entender quais são os conteúdos, quais são as habilidades. Então, eu venho, assim, acho que uns 3, 4 anos, sempre uma semana nós chamamos os professores lá, os alunos, e eu sempre faço questão de trazer os alunos, porque eu acho muito importante que eles também participem. Isso é uma coisa importante, porque quando a gente vai falar de jogos, às vezes o professor, que sabe o conteúdo lá, ele pega um jogo que geralmente é matemática simples, o quiz lá, o dominó, coloca um monte de pergunta e resposta e não conversa com o aluno. Se ele pedir para o aluno ajudar ele a responder, né, o aluno vai conseguir falar, eu tenho essa temática aqui, essa mecânica aqui, a gente pode usar esse personagem que eu vi no jogo. Então, eu acho que isso é muito enriquecedor. Eu tenho feito isso nessas escolas e acho que é muito bom. E, assim, uma coisa que eu acho muito importante é com relação às temáticas. Eu acho que há um empobrecimento muito grande
do uso das temáticas de jogos, das mecânicas de jogos em educação. Nós temos, assim, milhares, centenas de milhares de mecânicas diferentes, e a gente sempre usa quiz, forca online, dominó pedagógico, né? Tem um grupo, inclusive, em São Paulo, que chama Caravana Lúdica, pensando em jogos tabuleiro, que eles estudam a história dos jogos no mundo, tentam entender como é que os jogos formam as culturas, ou como que eles fazem parte das culturas no mundo, e aí eles pegam esses jogos e criam, por exemplo, jogos astecas, incas, maias, jogos indianos, tudo quanto é lugar do mundo. E aí eles vão nos espaços para usar os jogos como um elemento de apropriação de espaço. Então eles vão numa comunidade, por exemplo, que tem uma praça que não é usada por ninguém, eles vão várias semanas lá fazer a prática de jogos para que as pessoas comecem a se apropriar do espaço, e aí quando eles saem da praça, depois de muito tempo, eles veem que a praça virou um elemento de cultura daquele local. As pessoas começaram a se apropriar do espaço. Então, eu acho que essas práticas, elas são muito interessantes no que diz respeito aos jogos físicos de tabuleiro, né? Pelo menos essas são algumas das experiências que eu tenho aí. Bom, gente, a gente está chegando aí no final da nossa mesa. Eu queria finalizar trazendo só algumas questões mais reflexivas, assim, né? Eu acho que talvez fazendo uma síntese de... Vocês estão me escutando? Sim, estamos ouvindo. Não, é porque está travando aqui direto a internet aqui em casa, então todo mundo congela toda hora. Mas acho que é mais uma tentativa de sistematizar alguns aspectos que eu acho que são importantes para a gente pensar, né? Eu acho que um deles tem a ver com essa questão da função do jogo, né? E eu acho que isso é interessante, porque, no fundo, vocês foram falando, e, no fundo, vocês estavam falando de jogos que têm uma função educativa, até por causa da prática de vocês, são professores, são educadores de museus, né? E eu fiquei pensando aqui comigo, né, como é que a gente separa isso de outros jogos, né? Se é possível separar isso de outros jogos, né, que não sejam educativos, né? Mas dentro do universo dos jogos educativos, eu acho que vocês destacaram coisas que são muito importantes, que é qual a finalidade, que na verdade tem a ver com as perguntas básicas de qualquer educador, né? Eu vou usar isso com que finalidade, com que propósito, né? Para quê? O que eu quero com formar meus alunos? Como é que eu quero formar meus alunos? Para que eu quero formar meus alunos ou o público que vai visitar o museu? Eu acho que são perguntas que estão colocadas aí na base de qualquer processo educativo, né? Um outro aspecto que eu acho também interessante e que foi falado rapidamente pelo Tiago, e também a Thaisa falou que no museu existe também essa experiência, que é a questão da participação dos alunos e do público na produção dos jogos, do design, né? A gente não vai ter tempo aqui de explorar isso, mas eu acho que seria um aspecto muito importante, né? Não só do ponto de vista do engajamento, da importância do engajamento no processo de aprendizagem, mas também nas questões de participação política, de posicionamento, né? Eu acho que isso é um aspecto bastante interessante, né, para ser trabalhado. Uma outra questão também que eu acho que ficou aí, e que provocou, inclusive, a gente fazer essa mesa, quando conversava eu, Raquel e Hamid, era exatamente se a gente podia chamar um jogo físico de game, de gamificação. A gente começou a ter essa dúvida dessa palavra, né? Por que essa palavra nova, que agora está na boca, né? Está nos trabalhos, está nos meios educacionais, ela sustenta, né, qualquer experiência de jogo, né? E a partir daí que me veio uma questão, e aí eu queria acabar com essa reflexão aqui, que é também pelo que eu ouvi o Tiago e a Thaisa falar, que, na verdade, né, essa ideia de gamificação me parece que ela responde muito mais a uma demanda de um mercado, né, por uma suposta metodologia de educação ou didática, né, que nova, né, alguma coisa que fosse, e aí no bojo do que vem chamando aí de metodologias ativas, né, e todo um mercado que está sendo colocado com dentro dessa etiqueta, né, metodologias ativas, gamificação, né. E quando a gente está falando de coisas que já têm um lastro de estudo, que já tem reflexões, né, feitas, já tem
tanto materiais práticos produzidos, como também teoria, discussão, pesquisa, né? E a gente reconhecer isso é muito importante, né? Para a gente não achar que a gente está começando do zero, né? Nem embarcar, né, numas ondas assim, né, de que parece que estamos descobrindo, né, aquilo que não existe, né? Então acho que a gente, como tudo na área de educação, a gente sempre tem que ser muito crítico, sempre tem que sempre refletir, se perguntar o porquê, o para quê que eu estou desenvolvendo essa prática, né, ou essa nova forma de estratégia, né, essa nova estratégia de ensino e aprendizagem, né? Enfim, eu acho que teriam várias outras coisas, tem a questão da avaliação, que também foi muito interessante, que eu acho que era um outro tema para se discutir, muito, muito bacana, né? A questão do envolvimento do público, né? Sendo um tipo de jogo, a Thaisa falou, né? A criança, a jovem, né? Como é que é? Enfim, eu acho que foi um primeiro momento, assim, né, um tema novo que apareceu no MEB, que eu acho que ele dá pano para manga aí para a gente desenvolver. E quero já dizer que a Thaisa e Tiago, vocês vão ser procurados aí pelo MEB, pela Raquel e pela Hamid, para elas ajudarem a pensar, né, no jogo que a gente também está, que elas estão pensando em produzir. Eu estou aqui só na coordenação, só incentivando, só promovendo, né? E eu acho que vocês vão ser procurados aí por elas para poder ajudar na produção desse material, né? Acho que vai ser muito legal. Vocês querem falar mais alguma coisa? Tiago quer finalizar? Thaisa, fica à vontade para finalizar também. Eu queria muito agradecer vocês pelo convite, fico muito feliz, ainda mais como a Marta falou, os jogos, eu não sei se todo mundo sabe, mas ele representa um dos 3, 4 maiores mercados do mundo, né? Nós temos lá drogas, prostituição, armamento e jogos. Então, os jogos, eles ocupam uma posição estratégica no sentido mercadológico, etc. E eu vejo muito mais gente produzindo coisas e querendo vender coisas do que, de fato, discutindo aspectos filosóficos e montando propostas que são efetivas, né? Então, eu agradeço muito por esse espaço, acho que é importante a gente conversar sobre a base, né? Podem contar comigo sempre que vocês precisarem, se eu puder ajudar de qualquer forma. Quando vocês falaram do museu online, tem até depois a gente pode conversar sobre isso, tem algumas plataformas que eu acho que podem ajudar nesse processo aí. Se eu puder ajudar, estou à disposição. Então, queria agradecer muito você, Marta, pelo convite, e muito vocês aí por poder participar e compartilhar com vocês essas experiências. Muito obrigado, viu, gente? Obrigada, Tiago. Passa a palavra para a Thaisa. Só uma última finalização rapidinha. Agradeço mais uma vez o convite. Também quero me disponibilizar para que vocês precisarem. Se quiserem entrar em contato, vai ser um prazer ajudar. Eu queria finalizar com um exemplo de gamificação que, na verdade, não necessariamente no gamificação é um jogo, né? Eu acho que isso é algo que precisa ficar claro. Por exemplo, eu me lembro que eu ouvi uma fala sobre gamificação na qual um professor estava desenvolvendo na escola uma maneira dos estudantes terem maior interação. Então, eles faziam um jornal da escola. Então, quem escrevia era o escriba. Aí tinha uma carta, como se fosse uma carta de RPG, na qual tinha o avatar, tinha as suas habilidades, sua pontuação. Daí tinha eu não vou lembrar exatamente os outros nomes, mas tinha o guerreiro, que era quem ia atrás das informações para o escriba poder escrever. Enfim, na realidade, aquilo ali, como um todo, não era um jogo, mas era a perfeita utilização da gamificação em uma atividade que não era um jogo, que era utilizar todos os elementos de jogos, até as cartas, os avatares, todos os elementos de uma maneira que não era competitiva, porque era totalmente colaborativa para eles conseguirem fazer o jornal da escola, e que funcionou super bem durante vários anos. Eu agora, infelizmente, não vou me lembrar de onde foi essa intervenção. Eu vi em uma palestra uma vez e eu achei muito interessante, fiquei com isso na cabeça como um perfeito exemplo de gamificação. Diferente de um jogo em si.
E é isso. Obrigada, Thaisa. Eu acho... Quer falar? Desculpa. Não, só ia agradecer mais uma vez e estou disponível para o que precisarem. Então, eu que agradeço, né? Eu acho que você trouxe uma outra questão também que eu acabei não comentando, mas que eu também fiquei bastante curiosa, né? Assim, qual é a diferença de elementos de jogos para jogos, né? Não é que começa uma coisa e acaba outra, né? Essa nova palavra aí que apareceu no nosso vocabulário, pelo menos no meu, é uma nova expressão, né? Mas eu acho que foi só o começo aí mesmo de uma conversa que vai ser longa ainda, né? Então, agradecer também ao público que participou, que fez perguntas, que colocou suas observações aqui. Estou vendo aqui que várias pessoas aqui estão participando. Quero destacar a participação da Cibele Caselli, que é uma grande amiga, colega do Museu de Astronomia, uma educadora do Museu de Astronomia. Trabalhamos juntas no Museu de Astronomia e ela esteve aí assistindo, participando, fazendo comentário aqui. E vários elogios também à fala das pessoas que eu quero destacar que foram bem bacanas. Então, é isso, gente. A gente também vai deixar, né, tanto a mesa de hoje quanto a mesa que ocorreu na terça-feira do museu, né, do MEB, a gente vai deixar no nosso canal do YouTube para quem quiser divulgar para outras pessoas para assistirem em outros momentos também, tá bom? Então, muito obrigada a todos. A gente encerra aqui agora essa atividade. Uma boa noite, um abraço. Boa noite, pessoal.